Capítulo 17. No 12º ano do reinado de Acais, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 9 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, mas não como os reis de Israel que o precederam. Salmaneser, rei da Assíria, foi atacar Oséias, que fora seu vassalo, e lhe pagara tributo. Mas o rei da Assíria descobriu que Oséias era um traidor, pois havia mandado emissários a So, rei do Egito, e já não pagava mais o tributo como costumava fazer anualmente. Por isso, Salmaneser mandou lançá-lo na prisão. O rei da Assíria invadiu todo o país, marchou contra Samaria e a sitiou por 3 anos. No 9º ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e deportou os israelitas para a Assíria. Ele os colocou em Ala, em Gozã, do rio Abor, e nas cidades dos Medos. Essa invasão de Salmaneser talvez estivesse, então, em seu 1º ano. Os arquivos de Tiro mencionam ele como estando em guerra contra o rei. Os arquivos de Tiro o mencionam, então, como sendo que ele estava em guerra contra o rei Elulaeus. E a expedição continuou até a completa subjugação da Fenícia, que tinha afirmado sua independência da Síria. Os assírios passaram, então, da Fenícia para a Galileia, onde atacavam Bet-Arbel, tratando o povo com grande severidade, a ponto de alarmar o rei Oséias, que então se submeteu, tornando-se tributário. Então, Salmaneser voltou para a Síria. Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, que os tirara do Egito, de sob o poder do faraó, rei do Egito. Bom, Oséias se rebelou contra a Síria no seu 7º ano de reinado, tendo enviado presentes para o rei do Egito e não para o rei da Síria no seu 7º ano de reinado. Este veio então contra Samaria, sitiando-a por 3 anos. No 9º ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e deportou os israelitas para o cativeiro, instalando-os nas cidades dos Medos e em outros lugares mais distantes ao leste. Eles prestaram culto a outros deuses e seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado de diante deles, bem como os costumes que os reis de Israel haviam introduzido. Os israelitas praticaram o mal secretamente contra o Senhor, o seu Deus. Em todas as suas cidades, desde as torres das sentinelas até as cidades fortificadas, eles construíram altares idólatras. Ergueram colunas sagradas e postes sagrados em todo o monte alto e debaixo de toda a árvore frondosa. Em todos os altares idólatras queimavam incenso, como faziam as nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Fizeram males que provocaram o Senhor a ira. Prestaram culto a ídolos, embora o Senhor houvesse dito, não façam isso. O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os seus profetas e videntes. Desviem-se de seus maus caminhos, obedeçam às minhas ordenanças e aos meus decretos, de acordo com toda a lei que ordenei aos seus antepassados que obedecessem e que lhes entreguei por meio de meus servos, os profetas. Mas eles não quiseram ouvir e foram obstinados como seus antepassados, que não confiaram no Senhor, o seu Deus. Rejeitaram os seus decretos, a aliança que ele tinha feito com os seus antepassados e as suas advertências. Seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis. Imitaram as nações ao seu redor, embora o Senhor lhes tivesse ordenado, não as imitem. Abandonaram todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e fizeram para si 2 ídolos de metal na forma de bezerros e um poste sagrado de Azerá. Inclinaram-se diante de todos os exércitos celestiais e prestaram culto a Baal. Queimaram seus filhos e filhas em sacrifício. Praticaram adivinhação e feitiçaria e venderam-se para fazer o que o Senhor reprova, provocando-o a ira. Então o Senhor indignou-se muito contra Israel e os expulsou da sua presença. Só a tribo de Judá escapou. Mas nem ela obedeceu aos mandamentos do Senhor, o seu Deus. Seguiram os costumes que Israel havia introduzido. Por isso o Senhor rejeitou todo o povo de Israel. Ele o afligiu e o entregou nas mãos de saqueadores até expulsá-lo da sua presença. Aqui eles estão se referindo ainda ao cativeiro de Judá.
Quando o Senhor separou Israel da dinastia de Davi, os israelitas escolheram como rei Jeroboão, filho de Nebate, que induziu Israel a deixar de seguir o Senhor e o levou a cometer grande pecado. Os israelitas permaneceram em todos os pecados de Jeroboão e não se desviaram deles, até que o Senhor os afastou de sua presença, conforme os havia advertido por meio de todos os seus servos, os profetas. Assim, o povo de Israel foi tirado de sua terra e levado para o exílio na Assíria, onde ainda hoje permanecem. O rei da Assíria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvaim, e os estabeleceu nas cidades de Samaria para substituir os israelitas. Eles ocuparam Samaria e habitaram em suas cidades. Quando começaram a viver ali, não adoravam o Senhor. Por isso ele enviou leões para o meio deles, que mataram alguns dentre o povo. Então informaram o rei da Assíria: os povos que deportaste e fizeste morar nas cidades de Samaria não sabem o que o Deus daquela terra exige. Bom, esse foi o método que Deus usou para obrigar as pessoas de Samaria a temê-lo, né, e a respeitá-lo. E de certa forma, por último, todos acreditavam que os leões eram mandados por Deus como um julgamento daquela terra. Ele enviou leões para matá-los, pois desconhecem as suas exigências. Então o rei da Assíria deu esta ordem: façam um dos sacerdotes de Samaria que vocês levaram prisioneiros retornar e viver ali para ensinar as exigências do Deus da terra. Então, um dos sacerdotes exilados de Samaria veio morar em Betel e lhes ensinou a adorar o Senhor. No entanto, cada grupo fez seus próprios deuses nas diversas cidades em que moravam e os puseram nos altares idólatras que o povo de Samaria havia feito. Os da Babilônia fizeram Sucote e Benote, os de Cuta fizeram Nergal e os de Amate fizeram Azima. Os aveus fizeram Nibás e Tartaque. Os sefarvitas queimavam seus filhos em sacrifício a Adrameleque e Anameleque, deuses de Sefarvaim. Eles adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa para lhe servir como sacerdote nos altares idólatras. Adoravam o Senhor, mas também prestavam culto aos seus próprios deuses, conforme os costumes das nações de onde haviam sido trazidos. Até hoje, eles continuam em suas antigas práticas. Não adoram o Senhor, nem se comprometem com os decretos, com as ordenanças, com as leis e com os mandamentos que o Senhor deu aos descendentes de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Quando o Senhor fez uma aliança com os israelitas, ele lhes ordenou: não adorem outros deuses, não se inclinem diante deles, não lhes prestem culto, nem lhes ofereçam sacrifício. Bom, Sucote Benote, né? Para você que gosta de anotar aí no seu caderno, significa cabana das filhas, está aí entre o versículo 30 e 31, né? Supostamente por ser o lugar onde as mulheres se entregavam a rituais impúrios, entregando o corpo a homens que se dedicavam à adoração da deusa babilônica Zirbanite, que era esposa de Merodach. Ela e seu marido eram ligados a Bel e a Beltes, os deuses favoritos da Babilônia. Também Nergal, que tem por significado herói, era um famoso deus assírio, era então o deus dos caçadores, representando o herói e caçador Nimrod. Seu símbolo era um homem-leão com asas de águia, né? E temos também Azima, que era deus de Amate, sendo simbolizado com a figura de uma cabra sem pelo, correspondia ao egípcio Mende, né? E ao grego Pan e ao fenício Esmun, tudo o mesmo deus, ou seja, tudo aí o mesmo demônio, né? Nibás seria o deus dos aveus, forma de um homem com cabeça de cão, correspondente também a Anubis, no Egito. Também tínhamos Tartaque, que era deus aveu também, e também com a forma de um asno. Tínhamos também Adrameleque, que era deus dos Serfavitas, supostamente Moloque, que era um deus também ali do Egito. Anameleque também era dos Serfavitas, com a forma de um cavalo, e eram também oferecidos a eles sacrifícios humanos. Isso. Mas o Senhor, que os tirou do Egito com grande poder e com braço forte, é quem vocês adorarão. Diante dele vocês se inclinarão e lhe oferecerão sacrifícios. Vocês sempre tomarão o cuidado de obedecer aos decretos, às ordenanças, às leis e aos mandamentos que lhes prescreveu. Não adorem outros deuses. Não esqueçam a aliança que fiz com vocês e não adorem outros deuses. Antes, adorem o Senhor, o seu Deus. Ele os livrará das mãos de todos os seus inimigos.
Contudo, eles não lhe deram atenção, mas continuaram em suas antigas práticas. Mesmo quando esses povos adoravam o Senhor, também prestavam culto aos seus ídolos. Até hoje, seus filhos e seus netos continuam a fazer o que os seus antepassados faziam. Queremos encerrar então este capítulo desejando que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família, a tua saúde, o teu ministério, em nome de Jesus. Este veio então contra Samaria, situando-a por 3 anos. Não é situando-a, é sitiando-a. Então lê certo, pelo amor de Deus. Vai dar mais erro do que conteúdo. Ninguém merece. Corta essa parte, Lana. Elulaleus, não é Elulaleus. Elulaeus. Tinha que ser parente daquele cara que tem o nome dele aqui. Meu Deus, para incomodar a gente, né? Então, vamos de corta essa parte de novo, Lana. 1, 2, 3. Tratando o povo com grande severidade, a ponto então de afirmar, né, e afirmar, não é afirmar. Então eles não afirmaram nada, porque não é afirmar e é erro, né, Lana? Então corta de novo e de novo e de novo essa parte, Lana. 1, 2, 3.